Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, quero compartilhar uma palavra com você. O nosso tempo é resumido, então vamos lá. O cuidado de Jesus com seus obreiros. Vamos falar sobre os cuidados de Jesus com seus obreiros. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Vamos lá, nós vamos falar, eu vou postar vários vídeos com vários estudos, mensagens sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Você que tenha interesse, esteja assistindo os outros vídeos. A Bíblia diz, Atos 1, diz, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos lá. Vamos destacar falar um pouquinho sobre o livro de Atos, em primeiro lugar, antes de entrarmos no corpo do sermão. Vamos lá. Atos e seu autor. Quem é o autor de Atos dos Apóstolos? Todos nós sabemos que o autor de Atos dos Apóstolos é Lucas. Lucas, ele escreveu o Evangelho, que tem por seu nome o Evangelho de Lucas, e escreveu Atos como uma continuidade de Lucas. Então, o escritor é Lucas. Lucas, o médico, o gentio de Antioquia, possivelmente, um homem intelectual, sábio, inteligente, um homem capacitado para pesquisar e poder, a partir dos relatos, de documentos, informações de pessoas, compor o livro de Atos dos Apóstolos, sendo que inspirado sempre pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, Atos e seu destinatário. Para quem Lucas escreveu Atos? A Bíblia diz que ele escreveu Atos para Teófilo. Então, o destinatário do livro é Teófilo. Teófilo era um oficial romano, uma pessoa de influência, e possivelmente, pelo que a gente entende pelo seu nome, Teófilo, Deus, Teófilo é amigo de Deus. Então a gente percebe que era um homem piedoso, um oficial romano, uma pessoa poderosa na época. Então Lucas escreve a ele. Atos e a sua apologia. Nós vamos ver que Atos, ele é um livro apologético. Quando Lucas escreve o livro, ele escreve a Teófilo, um oficial romano, com o objetivo de defender o cristianismo, mostrar para Teófilo, para as demais autoridades romanas e para a população da época, talvez, que Atos, ele mostra que a igreja não é uma igreja herege ou herética, não é uma ameaça ao Império Romano, muito pelo contrário. Quando ele escreve Atos, ele mostra sempre o respeito da igreja às autoridades romanas, a sinceridade, mas ele mostra também ali os judeus sempre criando artimanhas, mentiras e acusações falsas contra a igreja. Então, ele dá uma imagem perfeita da igreja e como ela é interessante, como ela é honesta, como ela é verdadeira e como ela é boa e fundamental para o bem-estar das pessoas.
Atos, também, em quarto lugar, nesta introdução, vamos ver Atos e a sua teologia. A teologia, eu quero falar aqui da dominante no livro de Atos. É a pneumatologia. Nós vamos ver que Atos tem uma teologia forte, que é a teologia do Espírito Santo. Atos fala sobre o Espírito Santo. Quando a gente ler o livro de Atos dos Apóstolos, este nome Atos dos Apóstolos nos faz entender que o livro vai falar dos atos extraordinários dos apóstolos, mas quando a gente lê o livro, a gente vai ver pouca ênfase em relação aos apóstolos, a não ser Pedro e Paulo, mas que o restante a gente não vai ver quase menção dos apóstolos, mas a gente vai ver ali a ação, desde o primeiro capítulo ao último capítulo, a ação do Espírito Santo. Então, alguns até chamam Atos de Atos do Espírito Santo, porque a teologia de Atos é uma teologia totalmente pneumática. A pneumatologia é o ponto central da teologia de Atos dos Apóstolos. E, por último, nós veremos na introdução Atos e o seu propósito. Qual é o propósito de Atos dos Apóstolos? A gente vai ver que Atos dos Apóstolos mostra a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, e a gente vai ver a expansão da igreja. Então, Atos dos Apóstolos tem como propósito mostrar a expansão da igreja que inicia em Jerusalém e vai até os rincões ali do Império Romano. Então a gente vai ver a expansão da igreja, o crescimento em número, o trabalho missionário desenvolvido pela igreja, através principalmente de Paulo. Então, Atos tem um propósito de mostrar esta grandeza do desenvolvimento da igreja. Agora nós vamos ao nosso corpo da mensagem, que o tema é o cuidado de Jesus com os seus obreiros. Em primeiro lugar, nós vamos ver o cuidado de Jesus com os seus discípulos iniciais. O versículo 3, a Bíblia diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Observe que após a morte de Jesus, todos os discípulos, os seguidores de Jesus, eles ficaram tristes, ficaram dispersos e amedrontados. Só que a Bíblia diz que Jesus ele apresenta-se aos seus discípulos. É uma apresentação, eu chamo uma apresentação necessária. Necessária porque eles estavam com medo, eles estavam se sentindo sós, eles estavam se sentindo abandonados. Então Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele se apresenta ali vivo, mostrando para eles que eles não estavam servindo o Cristo morto, mas eles estavam servindo o Cristo vivo. A Bíblia diz que Jesus ele ficou 40 dias se apresentando a eles. 40 dias ali presente, 40 dias é bastante tempo para que os discípulos eles se habituassem, se acostumassem com a ideia do Cristo vivo, ressuscitado, glorioso, presente, e como que Jesus estivesse confirmando a promessa de que ele sempre estaria com eles. E a Bíblia diz que durante esses 40 dias, Jesus ele dá as instruções necessárias para os seus discípulos. Ele fala a respeito do reino, ele dá a mentoria necessária para os seus discípulos, e isto é importante, que isto é liderança, você ser o mentor, dar a mentoria, você ovelha, você obreiro, aprenda a ter uma mentoria. Você precisa aprender a fazer as coisas dentro do trabalho de Deus, do reino de Deus, fundamentado numa orientação, em uma mentoria de seu pastor, de seu líder espiritual que Deus constituiu. Não é bom ninguém ou qualquer outro fazer algum trabalho, desenvolver alguma coisa sem levar em consideração a mentoria, a orientação, assim como Jesus o fez aos seus discípulos. Então isso aqui é cuidado de Jesus. Outro entendimento do texto, outro ponto que eu quero destacar eles são ordenados a esperar. O cuidado de Jesus ordena os seus obreiros a esperar. Olha, Atos
versículos de número 5 e 6, diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Observe 3 coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, a ordem do mestre. Ele dá uma ordem para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Aqui 3 coisas são importantes a serem destacadas. Primeiro, esta ordem envolve obediência. Aqui Jesus está testando a obediência dos seus discípulos. Segundo, esta ordem ela envolve aqui a paciência, e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e que lá eles ficassem. Envolvem a paciência. Em terceiro lugar, tem uma geografia, tem um local determinado. Envolve aqui o propósito, o foco, o objetivo dos seus discípulos. Vocês precisam ter foco, vocês precisam ter objetivo, vocês precisam se posicionar, se fixar em um lugar. Isso aqui fala de pessoas que se concentram naquilo que fazem para Deus. A espera pela promessa. Jesus mandou esperar, ele tocou na paciência dos seus discípulos e mandou esperar. A paciência é necessária, é o tempo de preparação, é o tempo oportuno para que Deus possa trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, no nosso ministério, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E a promessa, qual é a promessa? É o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, sim, é esta a promessa. Você crê no batismo no Espírito Santo? Você é batizado no Espírito Santo? Você já recebeu esta promessa? Se sim, glória a Deus. Se não, busque o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder, é a capacitação espiritual para testemunhar de Jesus aos perdidos. Então, busque o batismo no Espírito Santo. A Bíblia fala no batismo no Espírito Santo. E o livro de Atos, ele tem a teologia pneumática. A pneumatologia, ela é a teologia mais destacada no livro de Atos dos Apóstolos. Há aqueles que querem dizer que confundir, segundo uma regra hermenêutica que diz que as passagens históricas têm que ser interpretadas a partir das passagens doutrinárias, mas a gente vê que Lucas ele é um teólogo independente. E a gente vê que Lucas, o batismo no Espírito que Lucas fala, não é o mesmo batismo do Espírito que Paulo fala. Enquanto que Paulo fala do batismo quando você confessa Jesus e é imergido no corpo de Cristo, Lucas está falando do batismo que quando você, após a conversão, você buscando esta promessa, você é imergido no Espírito Santo, batizado por Jesus, e você se torna revestido de poder e capacitado para testemunhar. Então busque o batismo no Espírito Santo. É uma experiência para nós, é para hoje, é para os nossos dias. E em terceiro lugar, nós vamos ver a inquietação dos obreiros e o propósito de Jesus. Observe, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. 3 pontos eu quero destacar aqui. Primeiro, a preocupação dos obreiros. Qual era a preocupação dos discípulos? Era naquele tempo que Israel ia se tornar uma grande potência, que ali o reino seria solidificado, que naquela época ela se tornaria ali a potência mundial, onde todas as nações viriam pedir a sua ajuda, o seu socorro, a sua clemência. Mas Jesus, ele dá uma resposta sem resposta. Ele diz o seguinte: não, olha, observe aqui, diz-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus não está preocupado em dar uma resposta
para eles em relação àquilo, porque aquilo não era o interesse de Jesus. Tem obreiro que se preocupa com coisas que não é para se preocupar, com coisas que não são interessantes para Deus. E às vezes recebe uma resposta sem resposta, como Jesus deu aos seus discípulos. Mas observem que Jesus ele quer ensinar que o reino ele não é nacional, ele não é local. O seu reino ele é universal, ele é celestial, e o seu reino ele se expande neste mundo através, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Observe, vocês são revestidos de poder, vocês recebem o batismo no Espírito Santo, estão capacitados, ousados para ministrar a pregação do Evangelho, e vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus está dizendo, o meu reino ele se expande à medida que vocês forem evangelizando, pregando o evangelho, vidas vão me confessando, desenvolvendo o trabalho missionário e dentre outros aspectos da evangelização. Jesus está dizendo que o seu reino ele se desenvolve neste mundo desta forma, desta maneira que o seu reino ele se expande deste jeito. Então, aqui a gente vai ver a inquietação de Jesus, mas a gente vai ver a dos discípulos, por que não dizer, mas a gente vai ver o propósito de Jesus, que é que o seu reino venha se expandir da maneira certa, correta e segundo o conceito de Jesus. E nós vamos ver, por fim, a nossa conclusão, que ele chama os obreiros, ele capacita os obreiros, uma vez que esses obreiros, eles atentam para isso, e ele comissiona os obreiros. Obreiro, deixa eu te falar uma coisa, serva de Deus, você que é obreira do Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Existe a parte de Deus na nossa capacitação e existe a parte nossa. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele disse tirai a pedra. Aquela parte ali, tirai a pedra, era a parte humana, mas a parte vem para fora era a parte divina. No nosso ministério existe a parte humana que nós devemos fazer, que nós devemos buscar, que nós devemos nos capacitar naquilo que é para nós fazermos. E existe a parte divina que Deus vem nos capacitando espiritualmente, outorgando dons e dentre outras coisas maravilhosas, mas existe a parte humana. O que depender de você, para você se capacitar, estude a Bíblia, faça um curso teológico, esteja sempre se capacitando, se atualizando com os conhecimentos bíblicos, as informações, esteja sempre aprendendo com seus líderes, e aquilo que é para Deus fazer, ore, peça a Ele, que Ele vai fazer. Que Deus abençoe o teu ministério, a tua vida de uma maneira especial. Jesus cuida de você como obreiro e obreira do Senhor. Vou orar por sua vida. Pai, quero apresentar este filho, esta filha que estão participando deste estudo, desta palavra, desta mensagem. Abençoa poderosamente no nome de Jesus. Aguarde o próximo vídeo, será sobre Atos também. Vou estar postando uma série de mensagens muito interessantes sobre Atos dos Apóstolos. Vai ser um verdadeiro curso que vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe.